todos os elementos, aí uma coisa que a gente sempre fala aqui é de patriarcado, né? Que eu vejo você falar muito, que é uma construção histórica muito sólida, talvez. Mas a gente pouco fala de onde vem esse termo e como ele começou, né? E eu já vi você falando sobre isso muito bem, se você puder explicar pra gente. Claro. Bom, patriarcado, para colocar aí em letras médias, é uma ideia de um projeto, de um regime de poder e de autoridade marcado pelo masculino. Pater, né? Patriarca, o homem. Pois bem, não há um consenso da origem do patriarcado. Tem pessoas que remetem isso a milênios antes de Cristo, tem pessoas que remetem isso a elementos pontuais do processo quando a gente se tornou, quando nós seres humanos nos tornarmos sedentários, no sentido de ficar num lugar, deixamos de ser nômades e, enfim, no Neolítico, começamos com a agricultura, etc, etc. Mas, quando a gente discute patriarcado hoje, a gente está discutindo um projeto que é concretamente localizado, ou seja, falando de tempo histórico, um momento onde a gente consegue entender, precisar, olhar lá, ver dados e referências e afins, a algo mais ou menos aí de uns 600 anos, que é o processo da colonização. A colonização, que aconteceu século XV, século XVI, ou seja, as navegações, todo aquele processo de conhecimento, tanto do mundo oriental, digamos assim, né, chamadas Índias, quanto no mundo ocidental, não tinha esses termos na época, né, que é do continente americano, foi um processo que trouxe um projeto de civilização muito aferrado nesse elemento de autoridade, entre elas a autoridade do masculina, né? Mas não apenas, porque esse projeto colonial, ele organiza o patriarcado, mas ele também organiza um regime racial, organiza um regime que depois, né, as coisas têm que ser marcadas no lugar certo. Depois vai organizar um regime econômico, mas em grande parte é nesse lugar que a gente consegue resgatar, né, o que a gente está falando sobre patriarcado nesse contexto. E aí esse projeto do patriarcado, do poder masculino, não é sobre algo que... não é sobre questionar se o homem pode ou não pode ter poder. É um projeto do deve ser, né? E esse dever ser é uma autoridade que, em grande parte, está marcada pela violência. Ou seja, pela possibilidade do exercício de poder do homem, o exercício de poder do masculino, ser pautado por violência em todas as esferas possíveis, né? A esfera das relações, a esfera afetiva, a esfera do toque, a esfera sexual. E isso é interessante para a gente falar e entender do patriarcado, porque o impacto do patriarcado e da sua violência está, em grande parte, sobre as mulheres, crianças, mas também nos próprios homens. Porque nós, homens, parte desse projeto, ou na expectativa dentro desse projeto de termos poder, a gente vai criar elementos de rivalidade entre nós. E muitos do caso, eu trago a questão da raça, por exemplo, para essa conversa, muitos desses homens não vão nem poder exercer esse projeto. Não significa que esse projeto não seja algo que eles desejem, almejem, enfim. E é um projeto que, enquanto um elemento cultural, socialmente construído, não é uma coisa racional. Não é que você acorda um dia e fala, não, hoje eu vou desenhar aqui o meu projeto de masculinidade. Você vai sendo ensinado, né? Esse projeto, ele vai entrando na forma como a gente se veste, na forma como a gente aprende a andar, na forma como a gente aprende a falar, na forma como a gente aprende a olhar para o outro e para a outra, na forma como a gente aprende a tratar a nossa mãe, o pai, os irmãos, as irmãs, o amiguinho na escola, nas expectativas na brincadeira do recreio, nos sonhos que a gente vai constituindo sobre que tipo de profissão eu quero ter, com quem que eu quero estar, quais relações eu vou constituir. Tudo isso vai ensinando a gente esse projeto, né? Eu acho que tá bom. Depois eu vou falando mais.